Vamos lá, meus queridos alunos, continuando aí as 95 teses de Martim Lutero, hein? Olha que especial do ITEP. É só no ITEP que você vai ter um material desse, ok? Nós vamos passar agora alguns pontos das teses de Lutero, ok? Então, a condição em que se encontrava a igreja era o quê? Inadmissível. Tudo havia chegado num ponto insustentável. E foi na manhã gloriosa de 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, tá? Não é Halloween, não. Que Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses que redigira contra as práticas papais e as indulgências. Vejamos algumas delas. Sexta tese, vem comigo. O Papa não pode perdoar dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos que lhe foram reservados. Nesses casos, se desprezados, dívida em absoluto deixaria de ser anulada ou perdoada. Sétima tese: Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo subordine, em sincera humildade, ao ministro seu substituto. 21ª tese: Eis porque erram os apregoadores de indulgências, ao afirmarem ser um homem perdoado de todas as penas e salvo imediatamente ou mediante indulgência de quem? Do Papa. 27ª tese: Pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se sai do purgatório, né? Ou se vai do purgatório. Essa tese dele aqui já dava a exclusão da igreja direto, hein? Direto. 28ª tese. Desculpa. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. E ajuda, porém, ou a intercessão da igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. 32ª tese. Irão para o diabo, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza da sua salvação mediante breves de indulgência. Forte, hein? Irão para o diabo. 45ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê o seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgência, não adquire indulgência do Papa, mas desafia a ira de Deus, né? Eu acho engraçado que muitos crentes, né, dão fortunas na igreja para construir prédios milionários, tá? Com ideia de indulgência ainda. Tem crente, viu? Mas não faz nada para o seu próximo. Ele não daria esse dinheiro para o seu próximo. E aí nós temos a tese de número 50. Deve-se ensinar aos cristãos, que se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas e ser edificada com a pele, carne e ossos de suas ovelhas. Forte, hein, alunos? Rapaz, isso aqui dá exclusão direto, hein? E vamos lá. A tese de número 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro, né, pelos apregoadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro, né? Difícil, hein? Difícil, difícil. Vamos lá. A tese de número 52. Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira. Mesmo se o comissário de indulgência, o próprio Papa, oferecesse sua alma como garantia. Tese de número 53. São inimigos de Cristo e do Papa quantos, por causa da prédica de indulgências, proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Rapaz. Tese de número 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Coisa linda.
A tese de número 75 de Lutero. Considerar a indulgência do Papa tão poderosa, ao ponto de absolver alguém dos pecados, mesmo que coisa impossível, né, de se expressar, tivesse deflorado a Mãe de Deus, significa ser demente. Tese de número 82. Haja visto exemplo como este. Por que o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, movido pela Santíssima Caridade e considerando a mais premente necessidade das mesmas, havendo santa razão para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livra inúmeras delas, logo por motivo bastante infundado, né? Pergunta com ironia de Lutero, né? É para pegar o Papa mesmo. Tese de número 86. E por que o Papa, cuja fortuna é maior do que a de qualquer creso, não prefere construir a Basílica de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer com o dinheiro de cristãos pobres? Meus amigos, algumas coisas não mudam, não é verdade? Vamos lá. Tese de número 95, né? E dessa maneira, mas espero entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas de paz infundadas. Rapidamente, as teses se espalharam por toda a Europa através de cópias que foram feitas por adeptos das ideias de Lutero. Micônios, contemporâneo de Lutero, chegou a afirmar que as teses em apenas 15 dias percorreram quase toda a cristandade, como se os anjos fossem os mensageiros. Gente, você imagina essa carta de Lutero na época correndo. Correu mais que o Wi-Fi hoje. Correu mais que o WhatsApp hoje, né? Porque ele bateu direto. E aí a gente vê no dia 31 de outubro um monte de gente herética comemorando o 31 de outubro, né? É brincadeira, né, gente? Um monte de igreja posta lá 31 de outubro praticando as mesmas coisas que Lutero era contra, né? Ou seja, amontoando tesouros, né, em cima dos fiéis, enganando os fiéis, ficando milionários, e o povo segue atrás dessas mesmas coisas, né? Existem basílicas de São Pedro sendo construídas com dinheiro de órfãos e viúvas, né? Num sonho imaginário que não existe, e os mesmos pregam que Jesus Cristo voltará logo. Por isso que estudar teologia, segundo os mesmos, esfria o crente, né? Fazer o ITEP, não faça o ITEP. Não faz por causa disso. Porque aqui nós mostramos a verdade. Então que essa aula especial fique para você, tá? Na próxima aula, é claro que vai dar o quê? Ele tem que ser expulso da igreja, né, gente? Ele tem que ser expulso da igreja, inimigo da igreja, tá? Até a próxima aula.